Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu tô fazendo aqui hoje? Hoje eu vim trazer informação e notícias para vocês. É que eu fui convidado pela agência AIDS de notícias para poder compartilhar vídeos sobre matérias que estão acontecendo na 23ª Conferência Internacional de AIDS. Para você que não sabe, é o maior evento de HIV sobre HIV no mundo e um dos maiores de saúde também. Eu vou deixar um card aqui caso você queira saber um pouco mais sobre ela. E antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para clicar no sininho, para ficar sempre alerta que eu tô colocando vídeos aqui. Eu pretendo colocar bastante vídeos aqui durante essa semana, porque é quando está acontecendo a conferência e a gente deve ter muita notícia nova vindo por aí. E retomando o assunto, que eu vim aqui falar foi de um grande estudo sobre PrEP, que aconteceu na África subsaariana, mais especificamente nos países de Uganda e Quênia. E foram 16 comunidades nesses lugares. E o nome do estudo é SEARCH. SEARCH é uma sigla, né? Como sempre eles trazem o START, o Partner, o Opposite Attract. São sempre siglas de estudos que tem um nome longo para o estudo, mas eu vou deixar aqui nas referências para vocês poderem acessar. Esse tipo essa pesquisa, ela pretendia fazer assistência de saúde para essas comunidades, essas 16 comunidades lá no Quênia, em Uganda. E eles faziam todo tipo de assistência de saúde, incluindo a parte de prevenção, de diagnóstico e de tratamento do HIV. Desde testagem do HIV até a PrEP, por exemplo, a PEP, o tratamento. Eles faziam um tratamento imediato, né? Logo assim que a pessoa descobria o HIV. Primeiro eles levantaram quem poderia usar a PrEP ali naquela região. Eles então fizeram a questão do risco mesmo, da percepção do risco, né? Inicialmente, nesse levantamento quantitativo que eles fizeram, parecia muito baixo o número de pessoas, mas eles foram fazendo um estudo qualitativo dentro desse projeto maior, e aí lá eles viram que variava muito de gênero, né? Se era homem ou se era mulher, e também variava entre os jovens estavam mais dispostos a usar a PrEP. Mas aí uma coisa que eles perceberam é que as pessoas que desejavam aderir à PrEP eram apenas aquelas que se sentiam num alto risco. Mas aí como que funcionou, né, na verdade, esse projeto? Eles foram lá, eram 74 mil pessoas que eram elegíveis a essa pesquisa. Só que 15 mil delas foi considerada de alto risco. O que era alto risco lá para eles? É bom lembrar que alto risco na África não é o mesmo alto risco daqui, tá? Não que a pesquisa não sirva pra gente, é só para explicar que lá é outro esquema, lá é uma epidemia generalizada, que é acima de 1%, então tem todas umas questões. Lá, por exemplo, o relacionamento soro-diferente é de alto risco aqui também. A relação da idade, do sexo, estado civil, se a pessoa é poligâmica, a questão da educação, se consome álcool, se é circuncisado, por exemplo. Né? Circuncisão, para quem não sabe, é aquele tipo de estratégia de prevenção que tira o prepúcio, que é aquela pelezinha que recobre a glande do pênis. Então, tirando essa pelezinha, a pele que fica da glande fica exposta, ela com o contato mesmo, né, com o tecido, com as roupas, com a própria pele, ele fica um pouquinho mais grosso. Essa parte da pele, ela fica um pouquinho mais grossa. Na verdade, ela se iguala ao restante do pênis. Então, nesse caso, para relações vaginais, ele protege mais o homem. Então, por isso é que eles consideram isso lá para eles é importante. Também tinha uma questão que pessoas que trabalhavam em algumas zonas onde a incidência de HIV era muito alta, ou seja, os números anuais de HIV eram muito altos, e por fim, bastava que uma pessoa também se dissesse de alto risco, né? Se ela se considerava em alto risco, ela também podia entrar no processo, no projeto ali. O que foi interessante é que 5,5 mil pessoas estavam então elegíveis, né? Vamos colocar assim, dentro desse quadro de risco que eles definiram. Assim como no Brasil, a cada 3 meses eles faziam testes, e os testes eram em vários lugares, assim, eles faziam em festa, em balada, dentro da unidade de saúde, em casa, praia, até bar, entendeu? Então era um lugar bem abrangente. Outra coisa interessante, que é bem diferente no Brasil, é que lá 50% das pessoas que entraram no projeto para usar a PrEP, 50% eram homens, 50% eram mulheres. Lá na África, o número de mulheres que se infectam anualmente é mais alto do que aqui no Brasil. A idade média era de 30 anos e 19% dessas pessoas, olha só, quase 1/5 das pessoas viviam um relacionamento soro-discordante, soro-diferente. Não quer dizer que o parceiro usava medicamento, tá? Nesse estudo, isso não considera nesse estudo.
E o que acontece? Com relação à adesão à PrEP, a PrEP sempre teve um problema de adesão, isso em qualquer lugar do mundo. Mas o que inicialmente, se a gente olhar o número total da adesão nesse projeto, ele parece uma adesão ruim. Né? No primeiro mês, por exemplo, só 40% das pessoas que retornaram na consulta de um mês disseram que tinham tomado todas as doses. Ou seja, só era então 40% das doses tomadas no geral. Depois de 14 meses de levantamento, essa adesão caiu para 27%, ou seja, é uma queda muito considerável. Só que aí tem uma coisa interessante. Quando a gente considera apenas aquelas pessoas que se sentiam em alto risco, por quê? A percepção de risco das pessoas também muda, né? Com o passar do tempo. Por exemplo, hoje você pode querer fazer PrEP e daqui a 2 meses, 3 meses na próxima consulta, achar que não precisa mais usar a PrEP, ou porque não está transando, ou porque arrumou um relacionamento, ou porque o seu parceiro é positivo e está fazendo tratamento, enfim. N questões que podem então mudar essa percepção de risco. O que é interessante nesse estudo é que 80% das pessoas que se sentiram em alto risco mantiveram a sua adesão. Ou seja, de 73% de adesão. É muito mais alto que aqueles 27%. E mesmo depois de 15 meses, ó, pra você ver, anterior 14 meses baixou para 27%. Entre o grupo que se sentia, que se percebia em alto risco, 75% de adesão. Olha a diferença. Né? É por isso que eu sempre falo da parte da educação sexual, porque quando a gente tem educação sobre sexualidade com a pessoa, ela toma uma consciência. E quando a pessoa tem a consciência do risco, ele tem oportunidade de encontrar as estratégias melhor para ele. Uma coisa que também foi interessante é que mesmo com a diferença da percepção de risco, né, essa percepção de risco que foi caindo com o tempo, claro, né, muda hoje, amanhã eu já estou diferente, 50% das pessoas que abandonaram a PrEP em algum momento da pesquisa retornaram. Isso é muito bom também, né? A metade retornou. Houve uma questão ali, como todo estudo científico, houveram 25 soroconversões, ou seja, 25 pessoas foram diagnosticadas. E quem disse que era aderente à PrEP, desses 25, quem disse que aderia à PrEP, que tomava o medicamento direitinho, eles tiveram o cabelo retirado para fazer aquele teste, né, para verificar a quantidade de droga que tem no corpo. É o mesmo teste que faz para saber drogas ilícitas. Mas no caso ali a gente queria saber especificamente, a gente, mundo científico, né, já estou me incluindo ali, queria saber a quantidade de droga da PrEP nessas pessoas. E foi feita então uma referência, porque como não existia um grupo de controle, não existia aquele grupo que estava tomando placebo, que estava tomando um comprimido de farinha, não existia. Então o que foi feito é que foi pego a incidência histórica. Incidência, pessoal, são aqueles números que entram todos os anos, por exemplo, né? Você define um período, um ano. Todos os números que entram nesse período é a incidência. Prevalência é todo mundo que está ali. Tá? Vamos supor um exemplo que eu gosto muito, que é assim, imagina que tem um tanque e uma torneira pingando uma gotinha. Aquele tanque é a prevalência, ou seja, é tudo que a gente tem. Aquela gotinha que está entrando dentro do tanque é a incidência. Então eu defino o período e essa é a incidência. Então foi considerando essas incidências históricas que se tinha que perceberam que houve uma redução de 76% no número de mulheres infectadas. Os números estão bem expostos lá na matéria aqui da Agência AIDS, que eu vou deixar aqui a fonte, tem a referência também. Como eu disse no estudo anterior, a gente não tem ainda o estudo publicado, porque ele acabou de ser apresentado na conferência, mas logo a gente vai ter ele. Mas a matéria está muito legal, ela está completa, se você faz questão de números, lá você vai encontrar. E desses 25 infectados, 24 iniciaram a TARV, o tratamento antirretroviral, imediatamente, exceto um desses todos que iniciaram a TARV que não atingiu carga viral indetectável. E quando eles foram verificar, o vírus que essa pessoa se infectou era resistente à primeira linha de medicamento, então ele teve que iniciar com a segunda linha. Nesse estudo não foi apresentado ainda se essa pessoa já está com carga viral indetectável. Porém, ao longo do estudo, né, dessas averiguações, desses 25 casos de soroconversão, durante a análise do cabelo, né? Ou as investigações que vão fazendo ali, perguntando, você tem certeza que não sei o que você estava tomando direitinho? Praticamente todos disseram que houveram falhas graves na adesão, né? Mas o que me chamou a atenção nesse estudo foi que 5 dessas 25 pessoas tinham níveis de tenofovir, que é uma das drogas da PrEP,
suficiente de 4 a 6 dias dentro de uma semana. Enfim, eu acho 6 dias uma adesão suficiente, considerando aqueles 80% de outros estudos que consideram. Então isso me deixou um pouco intrigado, mas eu vou esperar mais para frente para entender por que que uma pessoa que tomou até 6 dias de medicamento, teria falhado um dia de medicamento, teria se infectado. Isso é uma questão que não está clara nesse estudo, mas que eu fiquei um pouco boladinho, tá? Mas enfim, o que esse estudo conclui é que ofertar a PrEP, principalmente em locais onde você tem uma grande prevalência do HIV, ou seja, onde você tem muitas pessoas, o que a gente chama de epidemia generalizada, né? No caso do HIV acima de 1%, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é assim. Né? A gente acha que às vezes é só lá na África, mas no Rio Grande do Sul a gente tem uma prevalência do HIV que é uma epidemia generalizada. Nesses lugares, ofertar a PrEP, mesmo para pessoas que estão fora desses grupos de maior vulnerabilidade e risco, ainda assim pode diminuir e muito o número de infectados. Imagina, se a cada 4 infecções que aconteceu no passado, 3 delas a gente conseguir diminuir. Isso é fabuloso, né? Fabuloso. Imagina que esse estudo para mim ficou é muito foda. E eu super recomendo que vocês leiam porque tá muito legal. A matéria na Agência Ads está muito bacana e tem também como eu falei, as outras referências, né? Tem outros sites aí também que estão colocando, geralmente em inglês, né? Porque nós somos os únicos que estamos colocando em português, desculpa aí. Enfim, é isso, pessoal. Gostaria de lembrar vocês para curtir aqui esse vídeo, se você gostou desse conteúdo. Seguir as redes sociais da Agência AIDS, que também é bacana para você também ficar ali por dentro. Seguir as minhas redes sociais aqui do Super Indetectável e fica ligado. Não esquece de clicar no sininho, porque daqui a pouco eu tô colocando mais vídeo, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau.